Hoje em dia é impossível ignorar a onipresença dos dispositivos digitais em nossas vidas cotidianas, né, gente? Em uma era dominada por smartphones, tablets e computadores, a neuropsicóloga Fernanda Barreto traz à luz um assunto muito importante: o excesso do uso de tela. E é sobre isso que nós vamos conversar agora aqui no estúdio. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Fernanda. Obrigada pela sua participação. Sou eu que agradeço. Coisa boa tê-la aqui. Vamos falar então um pouquinho sobre esse uso excessivo das telas. Vamos. É de fato prejudicial? Muito. Crianças de 0 a 2 anos, elas não devem ser expostas à tela. Crianças de 2 a 5 anos que são expostas à tela, elas não devem ultrapassar o tempo de 1 hora por dia. Sim. Agora, as crianças que passam mais tempo na tela do que 2 horas por dia, depois de um tempo prolongado, o que é que a gente observa quando a gente aplica alguns testes para verificar o desenvolvimento da linguagem, do raciocínio lógico? A gente percebe que essas crianças, elas têm perdas de performance em linguagem e raciocínio lógico. Então, os pais ou responsáveis, eles precisam substituir o uso de tela por outros brinquedos, outros meios onde essa criança consiga se divertir de maneira saudável. Quando a gente fala em tela, Fernanda, está envolvendo celular, televisão, celular, tablet, computador. Então, aquele desenho ali que muitas vezes parece até ser inofensivo, para algumas pessoas pode estar prejudicando essa criança. Pode, e muito, Mara. Porque aquelas crianças que passam mais de 7 horas, nos aparelhos tecnológicos, no celular, no tablet ou no computador, todo dia, por um tempo prolongado, o que é que a gente observa depois? Que existe um afilamento do córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal, ele é responsável pelo processo de julgamento ético, de julgamento moral. A maior parte do processo de aprendizado acontece por conexões que estão localizadas no córtex frontal e no córtex pré-frontal. Então, é muito prejudicial. E aí a gente vê também que pode acabar desenrolando, tendo aí um desenrolamento até para o desenvolvimento cognitivo também, Isso. né? A criança que fica muito tempo nos aparelhos tecnológicos, ela não consegue ter um desenvolvimento satisfatório e amplo, não só social, mas também cognitivo. Estudos recentes apontam que o uso excessivo de telas, ele tem um impacto enorme, não só nos aumentos de ansiedade e depressão entre crianças e adolescentes, mas também nos aumentos de obesidade, insônia. Caramba! Vamos falar um pouquinho então sobre, primeiro, a questão da ansiedade e da depressão, nessas crianças e adolescentes. É algo também muito preocupante, porque parece que os números eles estão só subindo, Isso. Então, a criança ela fica muito tempo ali, conectada e acaba se isolando da sociedade. Ela não consegue ter uma relação assertiva, com o seu meio social, porque ela se isola para estar na tela. Então, os pais, eles precisam ter muito cuidado, não só com o tempo que essa criança está ficando em tela, mas também com os perigos que existem por trás da internet. Que ainda tem isso. Eu estava comentando com a Fernanda aqui antes da gente começar a entrevista ao vivo. Gente, não é fácil, viu, ser pai ou ser mãe, educador, nesse período que a gente está vivendo nessa época. Porque os perigos, eles estão sempre ali ao nosso redor. Sim. Ainda por cima, quando a gente trata de adolescente, tem esse, Do que está por trás ali daquela tela, Fernanda? Isso. Então, uma dica que os pais podem colocar em prática hoje mesmo é fazer o detox digital pelo menos 3 vezes por semana. E nos outros dias, limitar o uso dessa tela. Por exemplo, o horário vai ser de 8 às 9 horas. É só aquele horário para usar a tela. E sempre supervisionando, Estando atento para qual a informação, quais as informações, quais os desenhos, o que é que o meu filho está acessando. Então, pode colocar em prática hoje mesmo. Anota, combina com a criança ou adolescente o horário específico e assim, quando estiver próximo de terminar, chega perto dele, olha nos olhos, e diz, olha, o tempo está terminando. Porque muitas crianças e adolescentes, eles ficam tão focados na tela que você fala e eles nem te ignoram. E aí eu queria até aproveitar para falar uma coisa, para a gente ver se a gente consegue aqui conversar e trazer mais algumas informações sobre esse ponto. Sim. Acaba acontecendo muito a birra, Sim. E aí, com a birra,
você vai e vê que você faz aquela troca, né? Assim, os pais e as mães. Não, fica aqui na tela. E aí acostumei. Fernanda, o que é que eu faço? Não consigo hoje tirar o telefone ou o tablet que meu filho vai e faz birra, enfim, faz, não sei se é certo falar isso, faz um escândalo. E aí, o que a pessoa faz nessa... O que é que acontece nesse momento, Mara? Muitos pais e mães, eles acabam cedendo. E aí a criança ou adolescente, eles entendem que aquele comportamento trouxe uma resposta, então eles vão fazer sempre. E cada vez mais que eles não conseguirem a resposta desejada, eles vão fazer com mais frequência. Então o ideal é estabelecer o horário definido para que essa criança ou adolescente fique em tela. Está próximo de chegar ao fim, o pai vai lá, o pai, a mãe ou o responsável e diz, olha, o tempo está terminando. Se a criança não aceitar, infelizmente vai retirar o celular, o tablet ou o computador e vai apresentar outras, né, opções dessa criança se divertir, mas não pode ceder. Não pode ceder, né? Tem que se manter firme. Isso. Mesmo que eu sei, às vezes isso custe ali, doa bastante no coração, mas é importante, né? É importante, até para o desenvolvimento deles, não só social, mas também cognitivo. O que a gente quer é que eles se desenvolvam, né, crianças e adolescentes de maneira ampla, e a gente não pode permitir que nada limite isso. Hoje a gente está vendo essas brincadeiras, as brincadeiras, né, com as crianças, elas diminuírem bastante, Fernanda? Sim. As brincadeiras, elas têm um papel fundamental, porque é uma oportunidade que a criança tem para socializar, para desenvolver o repertório de empatia, de brincar compartilhado. Isso é tão importante na infância. Sim. Mas aí aquelas crianças que passam mais tempo na tela, o que acontece? Elas acabam não querendo. Elas não querem participar de brincadeiras, elas não querem ficar numa roda de amigos, elas não querem conversar. Elas acabam escolhendo se isolar para ficar mais tempo em tela. E isso é muito prejudicial para o desenvolvimento dela. Muito bem. Fernanda, decidi implantar a dieta digital aqui em casa. Qual que é o primeiro passo que eu tenho que fazer? É parar, sentar e conversar? Isso. Estabelecer um horário definido. Olha, de 8 às 9, por exemplo, é o horário para ficar em tela, porque, meu filho ou filha, você tem outras opções para se divertir que não se resume apenas à tela. Sempre combinando e explicando para essa criança. E quando estiver próximo do horário terminar, olhar nos olhos dele, ter esse contato direto e informar, olha, o horário está chegando ao fim. Pode ser que ele apresente, sim, comportamento de birra, chore, não queira deixar o celular, mas aí a mãe ou o pai precisa tirar e apresentar outros recursos para ele se divertir. Fernanda, você falou sobre olhar nos olhos. Isso me chamou bastante a atenção. É importante. Por que é importante? Porque a criança que está no celular, ou no computador, ou no tablet, muitas vezes eles estão tão concentrados ali que eles acabam não prestando atenção quando o pai, a mãe fala. Então, o ideal é chegar em frente a essa criança ou adolescente, olhar nos olhos e entender que ela realmente entendeu a mensagem. Olha, o horário está chegando ao fim. Diálogo é a chave. É importante. O diálogo é a chave nas relações entre pais e filhos, porque ele muda tudo. Muda a forma com que você interage com o seu filho, com que você ensina, com que você estabelece um contato direto para até conversar, né? Falar sobre tantos assuntos que são importantes e que devem ser falados em casa. Então, conversar com os filhos sempre, né, Fernanda? Isso. Alguns pais não conseguem ter esse diálogo e é por isso que eu realizo também treinamento com os pais, para que eles consigam ter uma comunicação assertiva com essas crianças e adolescentes, até para muitas vezes melhorar a relação entre eles, né? Hoje, infelizmente, a gente vê muitos pais e filhos separados. Está em casa, mas está ali cada um no seu espaço. Não conversam, não interagem. Isso é muito prejudicial para o desenvolvimento dessas crianças e adolescentes. E aí, através do treinamento, os pais começam a ter um novo olhar, né, na relação entre pais e filhos. Que interessante essa questão do treinamento, né? Porque às vezes parece que a gente já nasceu pronto para ser pai e mãe, mas não é bem assim, né? Não tem uma fórmula. Acaba que todo mundo vai se deparando ali com a própria realidade, né? Porque o que acontece? Muitos pais e mães, Mara, eles, quando têm filhos, eles acreditam que são perfeitos, que não podem errar. E muitos deles estão extremamente sobrecarregados,
fragilizados emocionalmente, e isso impacta muito na relação que ele tem com esses filhos. Então, no treinamento, além de permitir que esse adulto verbalize suas emoções e a gente consiga trabalhar de maneira assertiva, a gente também mostra outras opções, onde ele pode desenvolver o diálogo em casa com os filhos, né? E aí é muito interessante, vale a pena. Muito, muito interessante mesmo. Acho que quando você falou aí de comunicação assertiva, eu que trabalho com isso, sei o quanto que é difícil para nós adultos, né? Imagina adultos e adultos conversando. Imagina você ter, né, que colocar em prática a comunicação assertiva com a criança. Então, com certeza, é muito importante que você saiba como, né, tem ali a técnica correta, enfim, o jeito, a forma de falar. Isso, com toda certeza, vai fazer bastante a diferença. Quais que são as principais dicas quando a gente fala, então, de uso excessivo de telas, de dieta digital aí, que a gente pode, né, reforçar para quem está nos assistindo? Primeiro é entender que o diálogo é a chave, não só explicar sobre os perigos, né, do uso excessivo de tela para as crianças e adolescentes e para aquelas crianças que são mais novas, sempre explicando, trazendo para o lado lúdico, para que elas consigam entender de uma maneira mais clara. E sempre ficar atentos, não só ao tempo que crianças e adolescentes estão ficando em tela, mas também ao que elas estão acessando na tela. A vida, ela não se resume apenas às telas, Isso. né, Fernanda? E a gente precisa que essas crianças e adolescentes tenham um desenvolvimento amplo em todas as áreas e nada que possa limitar isso. Exato, viu, gente? Então, o uso excessivo de tela pode acabar limitando essas crianças e esses adolescentes lá no futuro. Se a gente já puder, né, como diz o bom e velho ditado, prevenir é melhor do que remediar. Isso. Se a gente já puder prevenir o quanto antes, eu acho que é super importante. Então, fica aqui essa dica para você que está aí nos assistindo e nos acompanhando. Fernanda, contatos, redes sociais, por favor, fique à vontade. Tenho certeza que esse assunto foi muito interessante para o pessoal que está nos acompanhando. E se eles quiserem mais informações, como podem fazer? O meu Instagram é o Psicologia por Amor, psicologia com 2 letras A, tá bom, gente? E o meu contato é o 829-9650-0038. Muito bem, então Psicologia Por Amor. lá no Instagram, é o @. Você pode buscar mais informações e, é claro, também ter acesso a outros conteúdos da Fernanda, que eu tenho certeza que vão ser muito interessantes aí nessa área de criança e adolescente. Obrigada pela sua participação Eu que agradeço, aqui mais uma vez. Mara. Parabéns, viu, pelo trabalho. Obrigada. Adorei. Muito bom mesmo esse alerta. Obrigada, viu? Bom dia. Obrigada. Você que está aqui ligadinho com a gente, vamos para um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta. Não sai daí.